Em nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar e, de posse do texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 2, nós vamos refletir naquilo que o apóstolo Paulo propõe para nós como um caminho da união da igreja. E eu poderia colocar de forma negativa e dizer um remédio para a desunião. Que você olhasse para o texto que nós acabamos de ler e percebesse comigo algumas questões que eu acho que são um remédio para a desunião da igreja e que propõem para a gente uma comunidade, um corpo, se somos o corpo de Cristo, unidos, caminhando num propósito e buscando o bem maior, que é o bem comunitário, que é o bem de todos. Acho que esse é o papel que nós devemos desempenhar enquanto participantes. Posso me lembrar de o apóstolo Paulo dizendo que somos o corpo de Cristo, em outros textos, falando que, embora tenhamos funções diversas e diferentes, somos todos participantes de um corpo. Talvez possamos nos lembrar de pessoas que, e aí ele usa como analogia, né? Se a orelha disser, porque não sou o pé, não sou do corpo, deixará porventura de ser do corpo, ele diz não. Somos todos membros de um corpo. E a importância que Paulo dá a cada membro particular, que ele diz que se houver num membro uma pequena dor, todo o corpo sofre. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas aquela pelinha que a gente arranca no cantinho da unha e que a gente está na rua e a gente está, a gente não consegue se concentrar em outra coisa, aquela pelinha dói o bastante para incomodar o corpo. Um pequeno calo que a gente tenha num dedinho mindinho, você sabe que dói e que incomoda. Uma unha encravada. E para não dizer outras questões e outras dores mais complexas, para não dizer enfermidade no corpo, para não dizer quando um coração ele tem um problema, como o corpo sofre. Para não dizer que quando um rim para de funcionar, como o corpo sofre. A noção que precisamos ter de participação no corpo de Cristo é a noção de pertencimento a um sistema integrado que funciona como um só, para o benefício de que a ação desse corpo seja efetiva. A saúde que devemos ter na combinação das ações entre os membros de cada corpo faz com que esse corpo funcione bem. Para eu estar falando aqui, minimamente eu tenho de estar concatenando as ideias, organizando as ideias e minha cabeça tem que estar funcionando bem. E se eu estiver com uma dor, talvez eu não tenha o nível de concentração necessário para estar falando. O corpo precisa estar funcionando bem. E é mais uma vez a esta analogia que Paulo recorre em Filipenses capítulo 2. E para ficar fixado na nossa memória, releio. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu acho que quando nós pensamos em desarmonia, quando nós pensamos em desacordo ou em desunião, existem alguns remédios que Paulo aponta para a gente. E o primeiro que eu quero aqui listar de forma geral para nós, o fato de que todos estamos em Cristo deve nos manter unidos em amor fraternal. Todos estamos em Cristo, Cristo é um.
E embora sejamos diversos, o amor de Cristo nos une fraternalmente, comunitariamente. Esse valor, Paulo está chamando a atenção da igreja e dizendo: olha, irmãos, Cristo nos mantém unidos fraternalmente. Cristo nos coloca como somos um corpo. É algo que deve ser levado em consideração. Pois se nós levarmos em consideração o que nos desune, talvez nós possamos desprezar aquilo que é maior e que nos une, que é Cristo. Isso funciona numa família, isso funciona no trabalho. É incrível, né, como que no nosso século o dinheiro foi elevado à categoria de Deus tão poderoso que nós nos unimos num trabalho para um bem comum, mesmo sendo discordantes. Você tem uma equipe de trabalho, cada um de uma religião, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma cultura, mas todo mundo trabalha junto para ganhar dinheiro. E às vezes, quando não envolve o ganhar dinheiro, a gente não é capaz de se unir a um propósito. Como é possível a gente trabalhar como uma equipe numa empresa para ganhar dinheiro, mesmo sendo discordantes? Como é possível a gente, mesmo tendo uma família que seja diversa, você já reuniu a sua família? Quando eu digo família, eu não estou falando só da família nuclear, o pai, a mãe, os filhos, ou a avó que cria os netos, eu estou falando assim, eu estou falando daquela família maior. Você já viu quando você chega no Natal, que você se reúne na casa da matriarca, do patriarca, e que você olha assim, você vê tanta gente diferente. Mas às vezes é possível, sim, olhando o que nos une, olhando o que nos é comum, estar juntos ali. Paulo está dizendo, olha, Cristo é que nos une. Portanto, esse amor deve nos unir e deve fazer com que o amor fraternal prevaleça entre nós. A segunda coisa que eu quero dizer é que esse poder do amor cristão nos conservará em unidade. Nós acabamos de falar aqui na IBD, o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor que não arde em ciúmes, que não se engrandece, que não se exaspera, que não é áspero. Para pensar um pouco nisso. O amor deve ser a tônica da nossa caminhada. Se nós nos unimos em Cristo e Cristo é um, mas mesmo assim mantemos a diversidade e a diferença entre pessoas, o que deve nos tornar um em Cristo é o amor. O amor não é aquele que quer prevalecer sobre o outro pela diferença. Um pastor que ama não é aquele que se coloca como superior ao outro porque é pastor. O amor é aquele que reconhece no outro o seu lugar de superioridade em relação a mim. É a lógica da passagem do eu para o tu, que é o que a gente vai estar falando hoje à noite aqui na igreja, baseado num texto clássico de Caim e Abel. Baseado num texto clássico que mostra as relações complexas dos homens até hoje. Porque embora a gente pense em Caim e Abel, a gente está falando das relações complexas na humanidade. Ali é um estereótipo não, ali é uma caricatura de como acontece todas as relações humanas, de diversidade, de divergência, de inveja. Quando nós nos amamos, é possível. Você pode ter um filho que, já usei esse exemplo hoje, faça algo que você não goste. Mas o amor é possível manter você unido ao seu filho, mesmo que você discorde dele. Mas quando o amor se torna o poder que conserva a unidade. Por isso que o moralista, como eram os fariseus, não se uniam a outros. Porque o que estava em voga para eles, o que estava na direção da vida deles não era o amor, era a moral que eles tinham religiosa.
se nós sairmos daqui dizendo assim, isso é certo e isso é errado, e isso nos guiar o certo e o errado, nós vamos nos afastar do discordante. Mas mesmo tendo certo e errado como direção de vida, se o amor nos guiar, nós podemos estar sentados junto com o discordante. Conviver junto com o discordante. Então o poder do amor cristão nos conserva em unidade, uns para com os outros. Quando Richard Talcott diz assim, o inferno é a condição eterna dos que fizeram da relação com Deus e com os seus semelhantes algo impossível, porque destruíram em suas vidas o amor. Repito o que ele diz. O inferno é a condição eterna dos que fizeram da relação com Deus e com os seus semelhantes algo impossível, porque destruíram em suas vidas o amor. Quando ele diz isso, ele está dizendo que a falta de amor é uma condição eterna do inferno e que é possível se unir em Cristo pelo amor. E que a desunião é a condição do desamor. Só para a gente deixar bem claro o que a gente está querendo dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que diz o restante do texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Presta atenção. O amor faz o perfeito que está do lado de cá, o imperfeito está do lado de lá. O amor não mantém a distância. Não são os cidadãos de bem contra o criminoso. O amor me coloca do lado do criminoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e o que mostra esse amor? Ele deu o seu Filho. Ele veio habitar entre nós. O que todo ser humano maldoso precisa é de amor. O amor nos une. O que nós precisávamos é de amor, por isso Deus amou o mundo e enviou Jesus Cristo. Todo discurso que afasta o que se acha bom do ruim é um discurso diabólico, um discurso de desamor. Jesus andou com gente que era gente libada, ou Jesus andou com gente de atitudes questionáveis pela sociedade da época. O amor me une ao diferente, não ao igual. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas o amor é aquilo que nos une. Uma outra coisa que eu quero ressaltar nesse texto é que o fato de participar do Espírito Santo deve impedir a desunião do cristão. O Espírito Santo é aquele que liga o homem com Deus e o homem com outro homem. É o Espírito aquele que nos revela o que Deus deseja que façamos. É o Espírito aquele que difunde a partir de nossos corações o amor de Deus. A gente falou aqui sobre dom. E eu chamo a sua atenção para uma outra expressão de Paulo em Gálatas 5, que é fruto. Acho que a expressão dom, ela é muito mal compreendida, porque dom é um presente. Quando eu falo assim, eu tenho um dom do Espírito, eu estou dizendo, Deus me deu um presente. Deus me deu a capacidade, a característica de fazer isso. Eu estar falando aqui é um presente. Não é meu, é um presente de Deus. É uma capacitação que Deus me deu. Não vem de mim. Assim como os irmãos que cantaram, quem tocou aqui, o Paulão, o Tiago, Luiz, pastor Rogério, eles não teriam nada disso se Deus não os desse. Isso é dom. E tem gente que acha que dom é ser escolhido como especial, é diferente, é o contrário.
Dom é um presente pela incapacidade que nós temos de sermos bons. Deus nos presenteia com a possibilidade da graça de fazermos alguma coisa. Isso é um dom. Mas eu chamo a sua atenção para outra expressão em Gálatas 5, que é a expressão do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor. E numa boa interpretação desse texto, vão dizer que o fruto não é frutos, é fruto. Gálatas 5, 22. Mas o fruto singular, o termo grego aponta para uma unidade. O fruto é amor. E aí o texto se desdobra como que apontando para a gente que esse amor pode ser desdobrado em diversas facetas. O fruto é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, paciência, né? O fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Quando nós temos a certeza da relação com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Deus, o que deve nascer em nós. Por isso eu gosto da expressão fruto. Via de regra, nós observamos a naturalidade com que uma mangueira dá suas mangas. Fruto. Ontem nós falamos aqui sobre a flor da melancia. A melancia é aquele fruto que primeiro dá uma flor. E naturalmente virá a melancia. Fruto é uma ação que parece-me que você não passa na rua, não ouve uma mangueira gemendo. Não vai dar um fruto. Se você ouvir uma mangueira gemendo, corre. Eu já tinha corrido. Aí você não vê a mangueira. Não. Sabe, ela está no solo, ela está bem irrigada, ela vai dar o seu fruto. Parece-me que em Gálatas 5, que Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, se a gente tem o Espírito Santo, vai sair da gente amor. É natural. Por isso que essa certeza da relação do Espírito Santo, que Paulo vai dizer aqui de uma forma linda para a gente, é o que traz a ideia de que nós podemos estar juntos, unidos, em amor, pelo Espírito. A própria vida de piedade e compaixão humana devem conservar os homens. E estreita união é outro ensinamento que esse texto traz para a gente. A própria vida de piedade, uma vida pia, correta, sincera, honesta. Se eu desconsiderar Cristo, se eu desconsiderar, e pelo amor de Deus, é só para fins didáticos aqui na fala, tá? Nunca desconsidere. Mas se eu desconsiderar o fato de estarmos unidos em Cristo, como já falamos, o poder do amor cristão, se eu desconsiderar o fato de ser participante do Espírito, a própria vida de piedade e compaixão humana deve nos conservar em estreita união. E aí eu lembro de filósofos como Kant, que fala sobre uma razão simplesmente pura, que não é religiosa. Quem conhece Kant sabe que Kant vai dizer que a piedade não precisa ser fruto da religião, não precisa ser fruto de um espírito religioso ou de uma crença. É uma ação de uma razão pura humana. Se você quer fazer o que é correto, isso é o bastante para nos unir e para entender. As desuniões são fruto de gente ignorante. Pode parecer xingamento, mas não é xingamento. Sabe, quando Jesus chama e xinga o rei, chamando-o de raposa, quando Jesus, eu estou usando a expressão xinga para você ter a dimensão de como isso era recebido na época. Jesus, quando chama os fariseus de hipócritas, quando Jesus xinga os fariseus,
é porque esse tipo de gente, nem pela própria razão, tinham condição de conviver com os outros. A condição humana. Você já se olhou no espelho? Quantas vezes você já se pegou em erros? Quantas vezes você já parou para pensar assim, caraca, eu sou muito vacilão? Humanamente falando, eu estou mentindo? Quantas falhas você já teve na vida? Inúmeras. Só essa consciência deve nos unir. Então, uma própria vida que busca o correto, o certo, o sincero, é o bastante para nos unir e nos conservar juntos. Aristóteles é quem dizia que os homens não foram destinados a ser lobos vorazes, mas sim a viver juntos em comunidade. O conceito de Aristóteles, esse conceito aristotélico, é um conceito bem politicóis, né? Porque para Aristóteles, o homem é um ser político. E a política para Aristóteles se desdobra em dois elementos muito fundamentais. Existe a política partidária e ele diz que essa política partidária é perversa, é maldosa e é subjugada a um outro tipo de política, que é a política no sentido ético. Todos nós somos seres políticos, pois a gente vive em relação humana. Então, de forma simples, quando nós nos unimos com uma esposa, estou olhando aqui para o Álvaro e para a Tiane, quando eles estão lá conversando e falando assim, quem é que manda, por que manda, como é que manda, quando a Tiane fala assim, a partir de hoje você fica calado em casa, isso é política. Não é, Álvaro? Ou a Josi faz isso comigo, né? Quando ela diz assim, poxa, eu estou fazendo aqui, eu estou sozinha, e aí o Álvaro, outro dia eu fui lá na casa deles, a gente estava comendo um negócio lá, e o Álvaro fazendo umas coisas, ela fazendo, dividindo tarefas, isso é política. Mas vocês não são dois partidos com esquerda e direita brigando, não. A compreensão de uma unidade necessária faz você ter uma consciência ética de que tem que ajudar a Tiane te ajudar. É diferente. E Aristóteles, ele discorda de outro teórico que é Hobbes, né? Thomas Hobbes, que vai dizer que o homem é o lobo do homem. O homem vive se degladiando, por isso precisa do grande Leviatã, do Estado, para dominar os seres humanos. Tem gente que gosta disso, né? Eu acho que, na verdade, nós somos uma união dessas duas realidades. Nós somos lobos e nós somos, ao mesmo tempo, ovelhas. Eu acho que nós somos criados bons, mas nós somos marcados pelo pecado. Mas, além dessa discussão, a grande questão é que, como seres humanos, dá para a gente entender que dá para a gente viver junto. Que, como sociedade, a gente depende um do outro. De que, como seres humanos, para você estar sentado aqui me ouvindo, você precisou de um marceneiro para fazer esse banco. Você precisou de uma costureira para fazer essa máscara e essa roupa que você está. Alguns precisaram, uns mais e outros menos, precisaram de um bom cabeleireiro para cortar o cabelo. Porque como humanos, isso é o bastante. E por último, né? Acho que o último apelo de Paulo que eu queria elencar, que ele diz nesse texto, é de caráter pessoal. Ele não pode ser feliz enquanto sabia que existia união naquela igreja. Ele diz isso claramente. Ele diz, completai minha alegria. Me façam ficar feliz. Porque é impossível um pastor ser feliz enquanto está todo mundo desunido. E Paulo tem o coração do pastor. Eu olho para esse texto e posso reler esse texto para a gente terminar, lembrando de algumas expressões bonitas que ele diz. Quando ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou seja, algum reconduzir no caminho, alguma consolação, né, em Cristo. Como ele diz, alguma consolação de amor. Alguma comunhão. Olha os termos bonitos. Comunhão no Espírito. Se há entranhos ou entranhados
afetos de misericórdia. Entranhados afetos de misericórdia. A expressão nos conduz àquilo que é de dentro, àquilo que é interior, aquilo que está nas entranhas. Ele está apelando a um sentimento muito profundo. Completem minha alegria. Me façam feliz. Ele não pode ser feliz enquanto ele vê desunida a igreja. Completai minha alegria de modo que pensem a mesma coisa. Não é que nós precisamos pensar igual, mas é preciso dedicar atenção àquilo que nós pensamos igual. Ao invés do que nós pensamos discordante. Tenham o mesmo amor. Didaticamente é como se pudesse existir outros amores, né? Mas talvez o amor direcionado às mesmas coisas. Sejam unidos de alma. Ânimo, interioridade, disposição. Não sejam unidos somente pelo corpo doutrinário e o dogma da igreja. Se unam de alma, tenham o mesmo sentimento, sintam a mesma coisa. Não façam por partidarismo. Eu vou fazer porque uma parte, alguém. Não façam por partidarismo ou vanglória, para dizer eu fiz, eu sou o cara, né? eu sou a mulher. Não façam por vanglória, mas sim por humildade. Humildade não é o sentimento de se sentir menor que o outro, mas é a absoluta consciência de quem nós somos e de que somos limitados. De que podemos estar errados. Você já parou para pensar que você pensa, seja politicamente, seja em qualquer aspecto da vida, você pode estar errado? Considerando cada um o outro superior a si. Sabe, quando você vai lidar com uma pessoa. Quando você fala com um superior, você viu como é que você fala com um superior? Quando o policial te para na rua, 2h, tudo escuro. Como é que você fala com o cara? É assim que você fala? Ou você fala, não, sim senhor, não senhor. Eu estou mentindo? Considerem cada um superiores a si. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu. Esquece os seus interesses, meus irmãos. Senão o que é do outro. Mude a lógica, não pense no eu, pense no tu, no outro. Quando eu saio do eu para o tu, eu posso pensar no nós. Mas enquanto eu ficar no eu, é impossível pensar no nós. E o Evangelho nos chama a sermos essa comunidade. Não estou falando de comunismo. O sufixo ismo me remete à ideia de um sistema de governo voltado a uma ideologia. Eu estou falando de vida comum. Eis o que é bom, o que é maravilhoso, que os irmãos habitem juntos. E a expressão do Salmo é a expressão mais conhecida, né? No texto mais conhecido e a tradução mais conhecida é: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, escorre até as orlas dos seus vestidos. É ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. São como os montes de Hermon, que mesmo no deserto, por ser muito alto e o local que ele é colocado naquela geografia, muitas vezes no seu pico você tem gelo, você tem neve. Monte Hermon, segundo alguns especialistas, acontecia isso, ou acontece, não sei. E aquilo faz com que o contato da neve em esferas mais baixas faz com que aquilo vire água e que aquilo crie riachos. E aqueles riachos vão irrigando a terra e criando possibilidade de ter fruto.
O lugar onde Deus ordena a bênção é o lugar onde há alimento, há água para beber. É o lugar da comunidade. É o lugar de vivermos juntos. Então que Deus nos abençoe, que a gente viva assim como comunidade, pois é possível sim, em nome de Jesus, pelo amor cristão, pelo poder do Espírito Santo, pela própria consciência de piedade humana, é possível sim vencer a desunião e é possível vivermos juntos. É possível construir uma igreja, um bairro, uma cidade e um país melhor, se todos nós nos unirmos. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela graça de estarmos juntos. Fortalece-nos na caminhada, que não possamos viver como diabólicos, separados, que possamos viver juntos, como Jesus disse, quem comigo não ajunta espalha, que possamos ajuntar com Jesus, que sejamos um corpo, uma família que cuida uns dos outros e que cuida de todos aqueles que nos forem possíveis alcançar. Toma em tuas mãos nossas vidas, em nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Amém. Logo mais, 18